Olá pessoal, vamos iniciar a leitura de mais um capítulo. Agora vamos falar um pouquinho de doença hemolítica perinatal. Aqui a gente está usando o livro de obstetrícia do Zugaib, terceira edição. Vamos começar com a introdução, vendo que quando uma gestante RHD negativo é exposta a sangue com células RHD positivo, frequentemente por conta de hemorragia feto-materna, ela desenvolve anticorpos anti-D que atravessam a placenta, resultando na destruição de eritrócitos fetais, situação que é denominada doença hemolítica perinatal. As manifestações clínicas dessa doença variam de anemia fetal leve assintomática, hidrópsia fetal com anemia grave e icterícia até óbito fetal. Antes da introdução de condutas como amniocentese, transfusão intrauterina e parto prematuro seguido de exsanguíneo-transfusão pós-natal, nos casos de gestantes gravemente sensibilizados, a doença hemolítica perinatal foi causa significativa de mortalidade e morbidade fetal e neonatal. Essa doença é uma das poucas condições em medicina de que se conseguiu esclarecer todas as etapas evolutivas, desde a fisiopatologia até o tratamento e prevenção. Em 1940, Landsteiner e Weiner descreveram o grupo RH. No ano seguinte, o envolvimento desse fator com a doença hemolítica do feto e do neonato foi descrito por Levine et al. Em 1953, descreveu-se a associação de alterações nos valores da espectrofotometria do líquido amniótico com a anemia fetal. E Lilly, em 1960, realizou a primeira amniocentese para avaliar a bilirrubina fetal no líquido amniótico por meio da espectrofotometria. Em 1961, Lilly descreveu um método de predição de anemia fetal, utilizando diferença de densidade óptica, DDO, a 450 nanômetros. Em 1963, Em 1963, realizou a primeira transfusão intrauterina intraperitoneal guiada por radiografia simples. Em 1983, Davis et al. Descreveram um método para puncionar diretamente o cordão umbilical, a cordocentese, e a partir de então, essa função passou a ser escolhida para a transfusão intrauterina. No final da década de 1960, um método de prevenção efetiva, a imunoglobulina anti-D, foi desenvolvido e introduzido na rotina prática. No final do milênio, novas técnicas ultrassonográficas tiveram avanços, possibilitando que as avaliações fetais fossem realizadas de maneira não invasiva. Hoje, com o desenvolvimento da biologia molecular, chegou-se à possibilidade de determinação do fator RHD fetal no sangue materno. A aloimunização RHD é um problema de saúde pública e sua incidência está relacionada à prevenção. Nos países desenvolvidos, essa incidência é baixa, enquanto nos países em desenvolvimento ainda é um grande problema e causa muitos óbitos fetais e neonatais. A prevenção adequada diminui a taxa de sensibilização para menos de 1% das gestantes RHD negativo com fetos RHD positivo. Portanto, apesar dos avanços em relação ao manejo e ao tratamento, o mais importante é a prevenção para se evitar os riscos inerentes ao tratamento e os custos elevados relacionados ao acompanhamento desses casos. Incidência. Durante a década de 1960, antes da introdução da profilaxia da aloimunização, a doença hemolítica perinatal ocorria em 1% dos nascimentos. Na década de 1980, essa incidência foi reduzida para 0,2%, com redução do risco de sensibilização de 13% para aproximadamente 0,16%. Entretanto, pelo fato de essa imunização passiva ser temporária, o risco de sensibilização materna ainda existe. Embora a profilaxia seja disponível desde 1968, uma revisão do certificado de nascimento do ano de 2001 do CDC dos Estados Unidos da América demonstrou que a imunização RHD ainda afeta aproximadamente 6,7 para cada 1.000 nascidos vivos. Etiologia. A etiologia da imunização RHD é decorrente da exposição de antígenos eritrocitários não compatíveis, como na transfusão de sangue incompatível, uso de drogas intravenosas e transplante. Porém, a principal causa é a ocorrência de hemorragia feto-materna
em gestação de feto RHD positivo com mãe RHD negativo. Kleinhauer e colaboradores desenvolveram um teste que possibilita identificar e quantificar a hemorragia feto-materna. O teste de Kleinhauer consiste na adição de uma solução ácida pH 3 a 3,5 e uma amostra de sangue materno, o que faz com que essas células sofram desnaturação, enquanto as células fetais se mantêm intactas. Este teste permite diferenciar as hemácias fetais da adulta, possibilitando então o diagnóstico da hemorragia feto-materna. Atualmente, o teste de Kleinhauer pode ser substituído pela citometria de fluxo, marcando-se os eritrócitos fetais com anticorpos anti-hemoglobina fetal. Bowman, em 1986, demonstrou que 75% das gestantes apresentam hemorragia feto-materna no decorrer da gestação. Em 60% desses casos, o volume é menor que 0,1 ml. Em cerca de 1%, a hemorragia é de 5 ml. E em 0,25% pode ser maior ou igual a 30 ml. A frequência e o volume da hemorragia aumentam com a evolução da gestação, ocorrendo em torno de 3% das gestações no primeiro semestre e um volume de aproximadamente 0,03 ml em 12% no segundo semestre, com um volume menor que 0,1 ml, e em 45% no terceiro trimestre, com um volume que pode ser maior do que 0,25 ml. Em razão da maior chance e do maior volume de hemorragia feto-materna no terceiro trimestre, preconiza-se a profilaxia de aluminização contra o RDH. Aluminização RHD. A sensibilização ainda pode ocorrer em situações ou procedimentos que provocam a hemorragia feto-materna, como ameaça de abortamento, descolamento provocam hemorragia feto-materna, como ameaça de abortamento, descolamento prematuro da placenta, trauma materno, biópsia de velocidades coriônicas, amniocentese, cordocentese, transfusão intrauterina e manipulação obstétrica. Pode-se detectar eritrócitos fetais em circulação materna a partir de 10 semanas. Portanto, pacientes que abortam também correm risco de sensibilização, que é maior nos casos do abortamento induzido do que nos casos do abortamento espontâneo. Há risco de aluminização também em gravidez ectópica, gestação molar e síndromes hemorrágicas, placenta prévia e descolamento prematuro de placenta. Em todas as situações citadas anteriormente, é preconizada a administração de imunoglobulina anti-D para a prevenção da aluminização. Bom, pessoal, a gente fica com esse vídeo por aqui. No próximo vídeo a gente continua com a fisiopatologia. Muito obrigado, deixe seu like e até o próximo vídeo.